Bem-vindos à rúbrica Mitos Alimentares do HDS. Eu sou o Santo Amaro, nutricionista no hospital, e venho abordar hoje a questão das sementes. As sementes que nós temos são as sementes autóctones da nossa região. Damos o exemplo do feijão, do grão, todas as leguminosas, genericamente, das leguminosas secas, dos frutos secos, frutos gordos, amêndoas, nozes. O amendoim não é da nossa região, mas é muito consumido. Estas sementes estão neste momento a perder terreno para as sementes chamadas exóticas que vêm de países longínquos, nomeadamente da região da Ásia. Estas sementes longínquas necessitam de permanecer em boas condições para consumo durante largos períodos de tempo e por isso são tratadas quimicamente com fitossanitários de forma a que elas se mantenham em boas condições. Essas substâncias depois são regulamentadas em cada país. Ora, os países asiáticos têm regulamentação própria e muitas vezes não respeitam a regulamentação, neste caso da União Europeia, e não temos forma de os controlar. Muitas vezes estas sementes escapam às redes de controle sanitário. Estamos a falar das sementes que são de origem asiática, como a quinoa, a chia, são exemplos de sementes que são muito divulgadas hoje em dia e que são longínquas, não chegam cá de um dia para o outro. Sementes intactas em grão são portanto, estruturas que apresentam uma cutícula extremamente resistente. E essa cutícula, que não devia ser de consumo, então aquilo que nós correspondemos hoje em dia aos nossos produtos integrais, esses produtos integrais contêm então todos os constituintes da casca que são agressivos para as pessoas que têm síndrome de intestino irritável, ou seja, aquelas pessoas que apresentam distensão abdominal, alteração do trânsito intestinal, obstipação alternando com períodos de diarreia. Essas situações, logo à partida, são contraindicação para o consumo das sementes integrais, sejam elas autóctones da nossa região ou até importadas do exterior. Em relação à diverticulose, que é uma outra condição patológica do intestino, mas que é relativamente frequente, principalmente numa idade mais avançada, essa diverticulose pode se transformar numa diverticulite aguda pelo consumo de sementes que vão alojar-se nesses sacos do intestino, que permanecem ali indefinidamente e que dão origem à proliferação de bactérias e se transformam num risco de perfuração do divertículo e têm que ser tratadas medicamente de urgência. Naquelas sementes que não são descascadas, nós devemos preferir as farinhas, embora o consumo destas farinhas obedece ao tal risco do consumo excessivo de constituintes dessas sementes que são potencialmente, ou seja, elas não são potencialmente tóxicas, mas são limitadas no nosso metabolismo. E se nós ingerirmos grandes quantidades, temos prejuízos. Como quando se consumimos grandes quantidades de ovos. Nós comemos ovos continuamente, provavelmente iremos ter problemas na nossa saúde se o fizermos. Por isso é que há uma recomendação para não consumir continuamente ovos em quantidades excessivas. Para as sementes também deveria haver. Portanto, nós podemos ingerir substâncias tóxicas, fatais, mas em pequeníssimas doses não nos fazem mal. Portanto, nós temos uma série de substâncias químicas que são tóxicas, mas que as consumimos no nosso dia-a-dia. Não podemos estar a pensar que eu vou consumir um alimento que está isento de toxicidade. Isso não existe. Mas o que é importante é que essas quantidades não sejam excessivas para aquilo que é a nossa capacidade orgânica por metabolizar. Portanto, vamos a um exemplo, uma substância que é tóxica que está nas leguminosas, que é o caso das tais lectinas. Elas são ingeridas sempre que comemos feijão, ou grão, ou ervilhas, ou favas. No entanto, se elas forem cozinhadas convenientemente e hidratadas previamente, essa quantidade é muito reduzida. Nas outras sementes, nem sequer sabemos exatamente todas as substâncias que lá existem e aquelas que existem sabemos que é a melhor solução, é não consumir regularmente. Dado que ao não se consumir regularmente, estamos a dar intervalos para desintoxicação.
a variedade alimentar é aquela que nos protege da acumulação de substâncias tóxicas por períodos longos. Portanto, quando nós ingerimos uma substância, seja ela um alimento, seja qual for, devemos dar períodos de intervalo para novo consumo. E, portanto, a lei da variedade diz-nos isso mesmo, que nós devemos variar de alimentos para introduzindo sucessivamente alimentos diferentes, até que comecemos a consumir um outro alimento que já consumimos previamente. Podemos ter 3 dias de intervalo, podemos ter 4 dias de intervalo, e essa é a regra básica para todas as substâncias que são potencialmente tóxicas. Portanto, fazemos uma ingestão e há um período de não ingestão da mesma substância, no mesmo alimento. É essa a regra. A lei da variedade é fundamental.